O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos em todo o mundo. De acordo com levantamentos feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos 10 anos, o uso de venenos na agricultura aumentou em quase 200 vezes. Entre eles estão o glifosato, substância já identificada como cancerígena, e o agente laranja, veneno ligado a problemas respiratórios, de pele e má formação de fetos. Mas na contramão desse sistema produtivo, cresce a cada dia a opção sem veneno, ou orgânica. Para nos falar sobre esse sistema, nós recebemos Rogério Dias, da Associação Brasileira de Agroecologia. Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Então, começando, como é que está esse avanço da produção agroecológica no Brasil? Eu acho que a gente tem bastante a comemorar, porque foi um crescimento que ele aconteceu não em cima de poucos produtos, poucos produtores. É um crescimento que se deu espacialmente. A gente hoje tem produção orgânica no Brasil inteiro, em todos os estados, e se deu na diversificação de culturas. Então, a gente não está concentrado só em produtos, por exemplo, para exportação, os produtos que querem lá fora. A gente está trabalhando, em geral, com produtos do consumo interno e muitos produtos de consumo regional, quer dizer, produtos que são característicos daquele tipo de mercado local, né? E hoje já é um mercado econômico mesmo, já tem um peso na economia, porque até uns 10 anos era coisa assim de intelectual, de gente de papo cabeça, como se dizia, não era uma coisa de fato comercial. Hoje já é comercial. Sim, eu acho que ele é comercial nos dois campos, tanto num lado mais empresarial, que você tem escala, você tem todo um volume de produção, colocação nos mercados convencionais, em grandes redes de supermercado, mas também um crescimento muito forte do mercado local, da venda direta, dos circuitos curtos, coisas que são movimentos que vêm crescendo no mundo, a importância disso, né? De você fortalecer a feira, esse contato direto, o produto que você sabe que a renda desse produto vai circular na sua própria comunidade. Então, acho que assim, é um crescimento que ele vem junto com esse novo comportamento que a gente vê de mercado justo. Então, essas preocupações, a produção orgânica está bastante acertada com isso, está bastante afinada com esse processo. A gente pegou os dados do Ministério da Agricultura para fazer aí um certo mapeamento dessa produção e a gente viu que ela, em termos de área cultivada, não é muito grande ainda, né? Mais de 1 milhão de hectares, esse é um dado do Ministério, o que equivale mais ou menos a 2% da área cultivada em grãos em 2016. É só isso mesmo ou esse número não reflete toda a área cultivada no Brasil? A gente tem que pensar assim, a gente tem uma parte de áreas que são certificadas por empresas internacionais porque o produto é todo para exportação. Esses não aparecem nesses dados, porque esses dados são dados de quem está certificado no Ministério da Agricultura pela legislação brasileira, quer dizer, estão aptos a colocar o seu produto no mercado brasileiro. Então, isso tem um número que vai além disso. Além disso, a gente também tem que considerar que nós temos uma parcela grande de agricultores que trabalham com base em agroecologia, mas que também não estão dentro desse mercado formal orgânico, não fazem parte de um dos processos, de um dos mecanismos de certificação, e aí esses números também não aparecem aí. E aí como é que a gente pode confiar, né? Se ele está dizendo que é orgânico, mas ele não tem uma certificação do Ministério da Agricultura, ele não tem uma certificação da Secretaria do Estado, como é que funciona aí essa cadeia de certificação e a cadeia de confiança, de certeza que se eu estou pagando por um orgânico, eu estou realmente comprando orgânico? Então, em geral, a certificação orgânica, o reconhecimento e o processo do Ministério de fazer o credenciamento e auditoria, ele visa muito essa questão de estabelecer essa relação de confiança do consumidor. Só que quando a gente tem relações de comércio que são muito próximas, o consumidor e o produtor, muitas vezes essa certificação não é necessária. É aquela história, se eu confio em você, eu não preciso de alguém vir dizer assim, você pode confiar nela. Então, muito desse movimento agroecológico, ele está baseado nisso. Ele está baseado em vendas locais, em comércios de pessoas que estão muito próximas e que se estabelece essas relações de confiança. Agora, quando você vai colocar um produto no mercado dizendo que é orgânico,
Aí a legislação brasileira é muito clara. Para vender um produto como orgânico, você tem que estar dentro de um dos mecanismos Isso para vender terceirizando, se você vai ser um distribuidor para um supermercado. Não, mesmo o produto orgânico em venda direta, a legislação criou um mecanismo que é o cadastro das entidades, das organizações de controle social. Então, se você disser que é orgânico, você tem que estar dentro de um dos 3 mecanismos. Pode ser a certificação participativa, a certificação por auditoria, que usam o selo do produto orgânico, aquele selo que está nos produtos. Que é o do Ministério da Agricultura. Que é o Ministério da Agricultura que autoriza o uso desse selo. E você tem os produtores em venda direta, que eles têm um documento emitido pelo Ministério de que eles estão cadastrados no Ministério como produtor orgânico para a venda direta. Então, nesse caso, ele só pode vender exclusivamente para o consumidor final. Ele não pode passar para uma loja, passar para um restaurante que vai processar, mas isso é diferente desses outros produtores que eu estou falando que não vendem dizendo que é orgânico, mas que é produto de base agroecológica, aí cada região pode usar a sua terminologia, produto ecológico, produto biológico, aí não importa. Mas se usar a terminologia orgânico, aí sim cai na legislação, dentro do processo estabelecido. Agora, você falou uma coisa interessante, que quem é certificado para exportação não está aqui nesse cômputo. Então, essa área produzida pode ser muito maior no país, usada hoje para a produção de orgânicos pode ser muito maior. Se você estiver certificado para exportação, mas estiver certificado por garantia, você certifica a sua propriedade pelo sistema brasileiro, porque muitas vezes quem exporta não exporta tudo, ou também não tem sempre exportação. Então, esses produtores podem fazer a opção por entrar no sistema brasileiro, aí eles aparecem nessa estatística. Agora, o que não aparece aí são aqueles produtores que realmente tudo que eles produzem vai para fora e muitas vezes eles usam uma certificadora internacional. Eles pegam uma certificadora alemã, ou uma certificadora francesa, ou uma outra certificadora e fazem a certificação da produção porque tudo que produzir vai sair. Porque eles são certificados aí, então, pelo país que compra. Aí ele não pode colocar o produto dele no mercado brasileiro como orgânico, porque ele não está certificado pela regulamentação brasileira. Só se ele tiver, então, as duas certificações, a nacional e a... Por que tem essa diferença? É porque até hoje nós não temos uma harmonização internacional. Então, existem alguns pontos, a maioria das legislações elas já são muito parecidas, porque a gente hoje tem as diretrizes do Códex Alimentares que são uma referência para o mundo todo. Que são da OMS? Porque o Códex foi criado exatamente para fortalecer a questão do mercado internacional, quando se criou a OMC, para essa organização, para que você não pudesse criar barreiras que não fossem barreiras justificadas tecnicamente, se criou, então, algumas especificações. E o Códex Alimentário, ele criou diretrizes para a certificação de produtos orgânicos para o mercado internacional. Mas, apesar de existir isso, nós temos diferenças. A legislação americana, às vezes, permite algumas coisas que a brasileira não permite, a mesma coisa acontece com a europeia. Então, cada vez mais está se trabalhando num processo de harmonização disso, de reconhecimento de equivalência. Com a sua experiência, quem tem hoje a legislação mais rígida nessa questão da produção de orgânicos? Não, eu acho que todas são rígidas. Assim, todos que trabalham, lógico, seriamente nesse mercado, têm uma legislação rígida. O que tem diferenças, por exemplo, o Brasil, ele criou esses 3 mecanismos de controle que as outras legislações não têm. Isso, para mim, foi um grande avanço, porque fez com que o Brasil saísse de um país que tinha uma produção pequena para um país que tem uma produção significativa hoje e, mais importante de tudo, criou um grande mercado interno consumidor que fez com que o Brasil não fosse só um país produtor, mas ele também passou a ser um país importador de produtos orgânicos. Isso reverteu a lógica internacional, que todo mundo do hemisfério sul que produzia orgânico era para mandar para o hemisfério norte, para os grandes mercados já estabelecidos. O Brasil inverteu essa lógica ao criar um mercado interno tão forte que hoje a gente recebe produtos da França, da Espanha, da Itália. Essa lógica se deve um pouco a essa quantidade essa liberdade de uso de venenos na agricultura brasileira? E eu falo venenos porque alguns são venenos mesmo, são definidos como venenos pela Agência Nacional de Saúde, como o glifosato, como o agente laranja, que é uma arma de guerra, né? Foi uma arma usada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Por que a gente continua usando isso na nossa produção não orgânica? Eu acho que existe, lógico... Eu sei que essa não é a sua área, desculpe, mas é porque parece que pode ter tido um movimento aí para se contrapor com essa produção. Certamente. O movimento, se a gente pega a origem desse movimento, que na época a gente chamava de agricultura alternativa, nos anos 80,
era exatamente discutindo uma alternativa a esse uso de venenos. E olha que naquela época não era a quantidade que se usava não era tanto quanto hoje. Mas o movimento orgânico, ele é muito fortemente calcado nisso. E como aumentou a disponibilidade de dados para a sociedade e a consciência da sociedade dos riscos que ela está correndo pela ingestão desses produtos, certamente isso foi um fator que fez com que fosse mais fácil trabalhar a questão de um mercado para um produto diferenciado, um produto que tem uma preocupação de não estar usando nenhum tipo de veneno, de não estar usando adubos químicos. É assim, uma produção que está muito preocupada com a questão não só da saúde humana, mas também da questão do impacto ambiental dessa agricultura. Você falou no começo de uma coisa interessante, que a produção orgânica está espalhada pelo Brasil. A gente fez um mapinha para mostrar um pouco onde ela está e, de fato, é bem interessante. Embora ela esteja um pouco mais concentrada como o número de produtores, esses são os produtores certificados pelo Ministério, aqueles que podem vender Sim. aqui dentro, né? Ela está mais concentrada em número de produtores realmente na região sul e sudeste, mas está no país todo mesmo, né? Isso, esse eu acho que foi o grande diferencial. Quando a gente começou no Ministério da Agricultura, quando eu ainda estava lá, a gente começou a fazer as campanhas para os consumidores em 2005, nós tínhamos que restringir a campanha quase que a sul e sudeste, que era onde já tinha produto, porque não adiantava incentivar o consumidor a procurar um produto que não estava no mercado. Hoje não, hoje você tem a campanha no Brasil inteiro, porque é isso, você tem feiras, só para você ter uma ideia, o DF hoje tem 60 feiras de orgânico por semana. Isso é uma coisa assim impressionante. E isso, se você for pegar, como é que você faz estatística disso, de quanto está se vendendo? Como é que você vai conseguir de cada feira dessa saber o volume que está se comercializando e com diferentes unidades? Porque eu tenho litro de leite, tenho quilo de feijão, eu tenho maço de couve, eu tenho pé de alface. Então, como é que você faz para que juntar essas diferentes unidades e chegar a dizer assim, nós produzimos tanto? É diferente quando você fala de commodity, né? Quantas toneladas de soja, quantas toneladas de milho. É muito fácil você ter uma unidade de software e você tem um produto que é padronizado Quando internacionalmente. Quando você fala de alimento humano, né, direto, que a soja vai ser transformada, né, o milho vai ser transformado em grande parte. Mas quando você fala de alimento humano direto, então é difícil fazer esse cômputo de uma forma geral no país? É muito complicado. Eu acho que a gente vai gradativamente, conforme o sistema, porque hoje o Ministério tem um sistema de controle de dados do Cadastro Nacional. Conforme for aperfeiçoando a entrada de dados e os agricultores forem entendendo a importância de disponibilizar, porque o que você pode fazer é uma estimativa, por exemplo, se eu tiver a informação de quantos produtores orgânicos produzem, por exemplo, couve, hortaliças folhosas, em área, você pode extrapolar aí mais ou menos quanto isso gera em renda. Porque aí você poderia fazer a partir desse dado, você poderia fazer uma média e calcular. Então, eu acho que com mais um pouco de tempo, a gente vai conseguir ter um pouco de dados por coisa aproximada, porque a gente vai ter uma ideia assim, qual é a média de um litro de leite orgânico no mercado? Então, se você tem hoje 50 produtores de leite, você tem algo produzido em tantos mil litros de leite, vai dar para saber assim, ó, o leite no Brasil orgânico está em torno de tanto no mercado. Eu tentei pegar esses dados no Ministério da Agricultura, mas eles também não têm, eles foram claros, nós não temos esses dados, porque o que é exportado é com a CAMEX, com o Ministério das Relações Exteriores, essa certificação é com certificadoras internacionais, essa produção local muitas vezes é controlada pelas secretarias de Agricultura. A gente não tem um sistema de informações que tenha num só lugar, que seja abastecido, um centro abastecido. Hoje não dá para saber. Talvez a gente consiga fazer assim, se você consultar uma grande rede de supermercado, eles vão poder te dizer assim, olha, quanto dos produtos que nós vendemos é orgânico, quanto representa estatisticamente isso, então aí quanto representava há 10 anos atrás. Então, talvez com algum segmento específico dê para fazer esse tipo de avaliação, mas isso não vai ser nunca representativo do que é esse universo orgânico, porque nós temos sempre que lembrar disso. Uma das coisas que mais tem crescido é a questão da produção e venda direta e mais, também as compras institucionais tiveram um papel muito forte. PAA e PENAI, né, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Alimentação Escolar, elas têm um papel importante. Hoje nós temos algumas escolas que já mais de 70% da alimentação é orgânica. Porque compra da produção local. Compra da produção local e ela está dentro de um desses 3 mecanismos. Pode estar certificado e pode ser de venda direta,
porque no caso da compra governamental, é considerado a venda direta porque não há uma revenda. A escola compra para fornecer aos alunos. Entendi. A gente está falando aqui muito de alimentação direta, mas você citou commodities e é importante porque, assim, são hoje o maior produto de exportação no Brasil, o maior peso na balança comercial brasileira para exportação são as commodities, Sim. né? Aí soja, feijão, milho, trigo. Nesse quadro aqui, a gente tem Rio Grande do Sul e São Paulo, que são produtores, Paraná, são produtores de commodities. Hoje está mais centrado no Centro-Oeste, mas tem aqui também. Como é que você faz? Já existe produção de commodities orgânicas, ou seja, tem soja orgânica, trigo orgânico para exportação? Eu sei que tem para consumo, né? A gente está aqui com esse quadro que é a produção direta de alimentos, né? Mas tem a cana-de-açúcar. Que também é produção de açúcar, tem muito para exportação. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de açúcar orgânico. Então, assim, tem alguns segmentos que o Brasil se destaca, como se destaca na agricultura convencional não orgânica, tem alguns setores. Por exemplo, o açúcar é um que o Brasil tem esse destaque, porque o açúcar, logicamente, aí a gente separa. Tem o açúcar mascavo, que tem muitos pequenos produtores produzindo e tem muito voltado ao mercado interno, alguma coisa para exportação, mas muito para o mercado interno. E tem as produtoras de açúcar demerara, açúcar cristal, né? E esses, um volume muito grande é para exportação. Mas aí o açúcar, ele tem um papel importante nesse mercado, porque ele entra muito como matéria-prima. Porque os outros países têm suas próprias frutas e eles querem fazer uma geleia, querem fazer um doce. E aí eles precisam de açúcar. Então, o açúcar orgânico, ele entra muitas vezes não para o consumo direto, mas a gente vê, poxa, mas tanto açúcar, mas é porque muito do açúcar era exportado para ser insumo de um outro processo de produção. Isso acontece também no Brasil. Com o crescimento, por exemplo, da produção de frutas, você começa a ter mais gente processando, fazendo doces, geleias. Quando você fala de produção de frutas e também quando a gente fala nessa produção das commodities, o Brasil é um grande exportador de frutas na agricultura convencional, né? Só que a produção de commodities, a exportação de commodities, ela não gera tanto recurso quanto se você exportar um produto processado. Na agricultura orgânica, essa semi-industrialização, esse processamento, ele tem um avanço? Como é que está isso? Tem, muito forte. Porque isso agrega valor. Sem dúvida. Ele agrega valor ao produto, isso é muito importante para o produtor, mas ele também tem um outro ponto importante, que ele aumenta o tempo de prateleira. Porque uma coisa é você ter fruta fresca, que você tem uma sazonalidade, um período de produção. Se você não tiver uma boa estrutura de frio e mesmo assim ela ainda vai ser limitada, a partir do momento que você processa, pronto, você ganha meses de prateleira. Então, a possibilidade de você escalonar sua comercialização é muito maior. A gente vê acontecer ainda, em algumas regiões mais que em outras, muito produtor orgânico de frutas que ele vende só uma parcela da sua produção como orgânico e o resto tem que vender como convencional. Por ele não ter a estrutura de conservação, ele, para não perder as frutas, ele tem que vender para quem tem essa estrutura de frio. Então, você vê, por exemplo, produção de maçã. Se você não tiver câmaras frias, você tem um período de comercialização, uma janela muito estreita. Então, acontece muito isso. A pessoa produz, aí tenta colocar no mercado o máximo que ela consegue colocar naquele período e depois, se ela, para não perder, tem que entregar como produto convencional. Por que a produção orgânica, quando chega para o consumidor, ainda é tão mais cara? Sim, se você olhar no supermercado, ela nunca é menos de que 30% mais cara do que um produto não orgânico. Olha, eu acho que a gente tem que entender os diferentes pontos de comercialização e tentar entender isso, quem é que está ficando com lucro. Por isso que o movimento orgânico, e lá fora é muito comum, me chamou muito a atenção na Espanha, várias campanhas assim, não basta ser orgânico, tem que ser local. Então, está crescendo esse entendimento da sociedade que os circuitos curtos são a maneira de você trabalhar o preço justo. É você ter o produtor recebendo um preço mais justo e que realmente viabilize o seu processo de produção, porque não adianta o consumidor querer comprar um produto barato e que vai fazer quebrar o produtor e o produtor sair do mercado, porque aí o consumidor também vai ser prejudicado, que não vai ter mais acesso àquele produto diferenciado. Então, chegar nesse equilíbrio é muito importante. Agora, a gente também tem que entender que muitas vezes uma coisa que onera esse processo é o problema de logística. Porque uma coisa é você ter um produto desses convencionais que passa um caminhão de propriedade em propriedade, pega 2 caixas de um, 2 de outro, junta tudo aquilo, leva no caminhão e vai para um Ceasa vender. Não tem rastreabilidade, não tem nada.
o preço pode cair. Agora, na hora que a pessoa é produtor orgânico, ele tem que ter a rastreabilidade, ele não pode correr o risco de estar misturando com outros produtos e contaminar. Então, muitas vezes, um pequeno produtor, ele tem que percorrer uma distância grande até o mercado. Ele faz o processo inteiro. E esse custo vai acabar entrando no produto. Então, são vários fatores que interferem. Mas é muito importante para o consumidor entender que ele deve buscar opções, de preferência, procurar avaliar, porque a gente tem alguns dados já levantados em vários estados, em que muitas vezes o produto orgânico na feira do produtor está mais barato que o produto convencional no supermercado. Interessante. Você falou aí de contaminação. Como é que você faz hoje, se você tem a grande maioria da produção brasileira, ela usa agrotóxicos, e como é que você faz se você tem um produtor orgânico, mas ele está vizinho de um produtor que usa agrotóxicos e por exemplo, faz faz uma pulverização, alguns, dependendo do tamanho da produção, até por aviões? Então, esse é um dos grandes desafios, porque, infelizmente, nós acabamos de ter um processo muito injusto com o produtor orgânico, porque hoje o ônus de fazer a barreira para evitar a contaminação fica para o produtor orgânico. Se a gente fosse pensar numa lógica, se alguém vai montar uma casa de espetáculo de som, quem tem que preocupar com isolamento para não prejudicar a vizinhança é quem está fazendo o empreendimento. No setor agropecuário não é assim. Quem usa o veneno não se preocupa com a contaminação do terceiro. Quem usa o transgênico não se preocupa com a contaminação do terceiro. Então, a responsabilidade de se proteger para não contaminar é do produtor orgânico. Isso é a legislação brasileira? É porque não tem uma forma de punir adequadamente e de uma forma que seja viável para o agricultor que está lá no meio do mato, dele acionar meios para obrigar que esse vizinho que vai usar veneno deixe uma faixa, por exemplo. Não tem uma forma legal? A legislação não poderia prever isso? Mas teria que mudar a legislação para isso. Então, hoje não existe. Então, o que acontece? A legislação de orgânico é que obriga o produtor orgânico, se ele tem um vizinho que tem risco potencial de contaminação, ele tem que criar os meios. Então, o que acontece? Muitas vezes ele tem que fazer faixas vegetadas, área que ele poderia estar usando para produzir orgânico, ele não pode produzir orgânico. Porque seria uma faixa de árvores? O que você chama de faixas vegetais? Depende de qual é o risco. Por exemplo, você falou da aviação agrícola. A aviação agrícola é absurdo, porque você controlar a deriva de aviação agrícola é quase impossível. Mas se você tem um vizinho que é produtor de hortaliça convencional e faz a aplicação com pulverizador costal, aí você calcula direção de vento, calcula qual é o risco potencial da deriva, e aí você tem que estabelecer uma faixa de isolamento, que pode ser uma faixa de distância com vegetação nativa, pode ser, inclusive, com fruteiras que você vá comercializar aquelas frutas como convencional, porque você não vai poder vender como orgânica porque ela está próxima de uma área de risco de contaminação. Então, aí você tem as diferentes alternativas, mas sempre o ônus fica para o produtor orgânico. Para a gente encerrar, como é que está a questão de pesquisa para esse setor produtivo? Então, esse aí é sempre um dos grandes desafios, porque as últimas décadas nós tivemos investimentos pesadíssimos no mundo inteiro por esses pacotes tecnológicos que hoje são bastante questionáveis, e o movimento orgânico, o movimento agroecológico questiona muito. E a gente começou a ter mais professores em universidades, pesquisadores na Embrapa, nas UEPAs, que são as unidades de pesquisa estaduais, mas ainda com muito pouco financiamento, muito pouca viabilização de recurso para essas pesquisas. A gente tem a ABA, né, a Associação Brasileira de Agroecologia, ela vem nesse sentido de articular esse lado científico, juntar professores, pesquisadores, e a gente tem conseguido aos poucos, você vê, nós acabamos de ter o congresso agora em outubro, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, junto com o Congresso Latino-Americano, nós tivemos mais de 2.500 trabalhos apresentados. Então, isso mostra que, apesar das dificuldades, como a consciência está aumentando da importância disso e a demanda dos produtores vem chegando e tudo mais, a gente tem tido assim, um crescimento bastante importante que eu acho que vai fazer muita diferença para as próximas décadas aí. Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.